Em 1977, um radiotelescópio captou algo impossível. Um sinal vindo do espaço profundo, intenso, claro e inexplicável. Ele durou exatamente 72 segundos e depois sumiu para sempre. O cientista que analisava os dados ficou tão surpreso com o que viu que escreveu uma única palavra ao lado da impressão: Uau! Desde então, a pergunta ecoa: quem mandou esse sinal? Décadas se passaram. Nenhuma resposta, nenhuma repetição, nenhuma explicação definitiva. Mas agora, algo está vindo, e não é daqui. Um objeto interestelar entrou no nosso sistema solar. Não é um cometa comum. Aparentemente não é um asteroide. É chamado de 3I Atlas. E talvez ele não esteja apenas passando. Talvez ele esteja respondendo a um chamado que fizemos há muito tempo, sem imaginar que alguém estaria realmente ouvindo. Era uma noite comum em agosto de 1977. O radiotelescópio Big Ear, da Universidade de Ohio, estava escaneando o céu como sempre fazia. Até que algo aconteceu. Por exatamente 72 segundos, um sinal extremamente forte, vindo da constelação de Sagitário, atravessou o sistema. Era diferente de tudo que já havia sido captado. Forte, focado, constante. Não era um ruído, não era interferência. E, segundo os cálculos, não era natural. O astrônomo Jerry Ehman, ao ver os dados no papel, circulou os números e escreveu ao lado: Uau! Foi assim que nasceu um dos maiores mistérios da astronomia moderna: o sinal Uau! Desde então, cientistas do mundo todo tentam explicar sua origem. Alguns pensaram em cometas, satélites, reflexos, mas todas as explicações naturais foram descartadas com o tempo. O sinal veio de uma área do espaço onde não há nada conhecido. Não há estrelas próximas, não há planetas, não há sistemas em formação, apenas vazio. Ou, pelo menos, era o que pensávamos. O mais estranho: nunca mais conseguimos ouvir nada igual. Ele veio uma vez, e nunca mais, como se alguém tivesse falado e depois silenciado. Mas e se aquilo não foi só um ruído? E se foi uma mensagem? A ideia de buscar vida fora da Terra não é nova. Ela não nasceu com a internet, nem com as primeiras sondas espaciais. Ela é tão antiga quanto a nossa capacidade de olhar para o céu e se perguntar: quem mais está vendo isso? Desde muito antes dos satélites e telescópios, já éramos uma civilização tentando entender seu lugar no universo. Mas com o avanço da tecnologia, deixamos de apenas observar e começamos a falar. A Terra tem enviado sinais ao espaço há mais de 100 anos. Rádio, televisão, radar, transmissões militares, comunicação por satélite. Tudo isso está, neste exato momento, viajando pelo cosmos. Se houver alguém com tecnologia suficiente para captar essas ondas, com toda certeza nós já fomos detectados. Mas houve também tentativas muito mais diretas, que, se parar para pensar, chegam a ser assustadoras. Em 1974, o radiotelescópio de Arecibo, em Porto Rico, emitiu um dos sinais mais poderosos já enviados ao espaço. Foi uma transmissão de rádio de 1679 bits, uma sequência de números e códigos que, se reorganizada da forma certa, revela um retrato de quem somos. Informações sobre a química da vida na Terra, a estrutura do DNA humano, nossa aparência física, o sistema solar. E o mais importante, a nossa localização. Essa mensagem foi enviada para o aglomerado estelar de Hércules, a 25 mil anos-luz de distância. Sabíamos que não receberíamos uma resposta em nossas vidas, mas enviamos mesmo assim. Foi um gesto simbólico, ou, talvez, muito mais do que isso. 3 anos depois, em 1977, a sonda Voyager 1 foi lançada ao espaço. E com ela, a famosa placa dourada. Um disco fonográfico de ouro que contém saudações em 55 idiomas, sons da natureza, músicas da Terra e imagens codificadas da nossa civilização. Um verdadeiro cartão de visitas interestelar.
Nela está gravado o som do coração humano batendo, está gravado o choro de um bebê, e está gravado também o endereço de nosso lar dentro do cosmos. Deixamos isso flutuando no vazio, confiando que se alguém encontrar, entenderá que somos seres conscientes, que estamos aqui, que queremos ser ouvidos. Mas esse gesto não foi único. Ao longo das décadas seguintes, mensagens como a Cosmic Call, o Teenage Message e outras transmissões menores também foram disparadas ao espaço. Projetos como o SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, dedicaram anos a escanear o céu, ouvindo, analisando e, às vezes, respondendo. A humanidade tem gritado para o universo, e mesmo sem resposta clara, continuamos. Mas talvez a resposta não venha com um som, não venha com uma imagem. Talvez ela venha com um movimento, com algo vindo em nossa direção. Silencioso, lento, mas inevitável. E se o sinal UAU foi mais do que um ruído? E se ele foi uma confirmação silenciosa? Um sim, sem palavras, apenas o começo de uma jornada de retorno. E se o que está chegando agora é justamente aquilo que encontrou nossas mensagens e agora decidiu nos visitar? Durante décadas, tratamos nossas transmissões como gestos simbólicos, como se estivéssemos jogando garrafas em um oceano infinito, sem realmente esperar que alguém encontrasse. Mas e se uma dessas garrafas foi encontrada? E se lá fora, uma civilização, não necessariamente parecida conosco, captou um de nossos sinais? Talvez não tenham entendido tudo. Talvez não tenham decifrado a placa da Voyager por completo. Talvez não tenham compreendido nossas músicas, nossas fórmulas químicas, nossos desenhos em código binário. Mas entenderam o essencial. Eles existem. Estão ali. São conscientes. Agora pare para pensar no que isso significa. Se você recebesse um sinal vindo de outra estrela, com sinais de inteligência, o que faria? Ignoraria? Desconfiaria? Ou tentaria responder? A grande questão é, e se já responderam? Mas a resposta não viria com velocidade instantânea. Não seria um e-mail do espaço. Não seria uma transmissão de volta. O universo é grande demais, vasto demais e cruelmente lento. Se alguém respondeu, essa resposta levaria décadas para chegar até aqui, e não viria como uma mensagem digital, mas como algo mais físico, mais tangível, algo que pode viajar pelo espaço, um mensageiro. Agora, junte os pontos. O sinal UAU foi detectado em 1977. No mesmo ano em que a Voyager foi lançada com a placa dourada. Décadas se passaram desde então. E agora, algo entrou no nosso sistema solar. Não veio da nossa vizinhança. Não segue órbitas comuns, não tem comportamento comum. 3I Atlas. Oficialmente é classificado como um objeto interestelar, terceiro já registrado na história. Mas ele é diferente. Sua trajetória é incomum. Sua velocidade, instável. Sua forma, estranha demais para ser ignorada. E a pergunta que ninguém parece estar fazendo é: isso é só uma rocha passando? Ou é algo mais? Uma sonda? Uma cápsula? Um fragmento de algo maior? Ou a primeira parte de uma resposta? A ciência trabalha com probabilidades, mas a história é feita de exceções. E tudo o que sabemos sobre o sinal UAU, sobre a busca por vida, sobre os tempos de viagem interestelar, começa a se alinhar de uma forma que não pode ser apenas coincidência. Talvez nunca fomos ignorados. Talvez só estávamos impacientes. Talvez a resposta levou 40 anos para finalmente chegar. E agora ela está aqui, pairando em silêncio, como se dissesse: recebemos seu sinal. Agora, vamos conversar. O espaço está sempre em movimento. Cometas, asteroides, detritos, rochas e poeira atravessam o sistema solar todos os dias. Mas, de vez em quando, algo diferente aparece. Algo que não segue o padrão, que não obedece às leis esperadas. Em 2017, vimos isso pela primeira vez com Oumuamua.
Um objeto interestelar vindo de fora do sistema solar. Ele passou, acelerou de forma incomum e foi embora sem deixar respostas. Alguns disseram que era um asteroide, outros, um cometa sem cauda. Mas a verdade é que ninguém soube ao certo o que era. Depois veio o 2I Borisov, em 2019. Dessa vez, um cometa interestelar mais tradicional, padrões mais compreensíveis, embora ainda raro. E agora, temos o 13 Atlas, o terceiro visitante interestelar já registrado. Mas algo nele é diferente. O 13 Atlas não é apenas um objeto vindo de longe. Sua trajetória, comportamento e composição estão gerando mais perguntas do que respostas. Ele entrou no sistema solar com uma inclinação incomum. Não segue a rota típica de corpos naturais. Sua superfície reflete luz de forma estranha. Ele também apresenta componentes incomuns em cometas, como, por exemplo, zinco sem ferro. Existe uma suspeita de que sua velocidade mudou ao longo do trajeto. Pequena, mas significativa. Não o suficiente para gerar manchetes, mas o bastante para incomodar os cientistas mais atentos. Corpos naturais não fazem isso. Eles obedecem à gravidade, à inércia, às leis frias da física. Mas o 13 Atlas parece hesitar, como se estivesse observando, calculando, ou simplesmente aproximando-se de forma controlada. Claro, tudo isso pode ser coincidência, ou fruto de fatores que ainda não compreendemos completamente. Mas e se não for? E se o 13 Atlas não for apenas mais uma rocha espacial? E se ele for um artefato? Algo enviado por alguém, há décadas, séculos ou até milênios, em direção ao ponto de origem de um sinal? Imagine a civilização que o recebeu, distante o suficiente para que a luz da Terra mal fosse percebida. Tecnológica o bastante para captar nossas transmissões. Curiosa o suficiente para responder, mas paciente, porque sabiam que o tempo para chegar até aqui seria longo, muito longo. Agora imagine o 13 Atlas não como uma pedra, mas como um mensageiro, uma cápsula, uma nave camuflada, ou até mesmo uma sonda inteligente com uma única missão: chegar. Chegar ao lugar de onde veio a voz. Chegar como o dono do sinal. O sinal Uau! E se tudo isso estiver conectado? E se a linha do tempo fizer sentido? Sinal em 1977. Viagem interestelar silenciosa. Chegada em 2025. Coincidência? Ou parte de um roteiro que estamos começando a entender agora? O 13 Atlas pode ser muitas coisas. Mas o que ele representa talvez seja ainda maior. Talvez seja a primeira confirmação de que fomos ouvidos. E agora, a pergunta mudou. Porque o silêncio do universo pode não ter sido uma ausência. Talvez tenha sido uma resposta em movimento. Por décadas, olhamos para o céu buscando uma resposta. Fizemos perguntas com antenas, com sinais, com artefatos lançados ao espaço. Registramos a localização da Terra em placas de ouro. Enviamos saudações em dezenas de línguas. Transmitimos nossos sons, nossas músicas, nossa curiosidade. E mesmo sem retorno claro, nunca paramos de procurar. Mas e se tudo isso não foi em vão? E se o silêncio não era silêncio? E se era apenas um eco distante, aguardando o tempo certo para retornar? Agora, temos um objeto vindo de fora do sistema solar, chamado de 13 Atlas. Sem explicações óbvias, sem origem conhecida, sem comportamento previsível. E ainda assim, a maioria trata isso como uma anomalia passageira, um visitante qualquer. Mas talvez ele não esteja apenas visitando. Talvez ele esteja aqui por um motivo. Talvez ele tenha sido enviado. E se o sinal Uau foi a chamada? E o 13 Atlas, a resposta? Essa hipótese não exige ficção científica. Ela exige apenas o que a própria ciência já nos mostrou, que o universo é vasto, antigo e extremamente silencioso, até não ser mais. Talvez, neste exato momento, uma tecnologia que não compreendemos esteja nos observando. Talvez não se pareça com naves, nem com vida como conhecemos, mas está aqui, porque ouviu, porque respondeu, porque está curiosa. E agora, a pergunta que ninguém está fazendo é:
O que acontece quando a resposta chega e a gente não sabe o que dizer? Você acredita que o 3 Atlas pode ser mais do que um objeto natural? Você acha que o sinal UAU foi realmente uma mensagem? Comenta aqui embaixo, porque talvez a conversa esteja apenas começando. E se gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, pois vamos seguir acompanhando e investigando até entendermos exatamente os maiores mistérios de nosso universo.